Salve, salve galerinha do segundo, beleza? Então, hoje vamos dar início a mais uma aula de física e hoje vamos falar de ondas sonoras, tá bom? Uma notícia ruim, né? Pelo menos eu espero que seja ruim para vocês também, porque também é muito ruim para mim. Essa vai ser a última aula que eu vou passar para vocês. A partir daí, a professora Ana é quem vai assumir as aulas de física de vocês, tá? Espero que vocês sejam tão calorosos e receptivos com ela como sempre foram comigo. Tenho certeza que ela vai dar continuidade e vai fazer um excelente trabalho de aprendizagem aí com vocês também, tá bom? Então hoje vamos fechar com chave de ouro essas nossas aulas, né? Vou continuar acompanhando vocês sempre, só que em outra função, né? Agora na função de coordenador, mas precisando, vocês vão sempre saber onde me encontrar. Eu estarei sempre de braços abertos para receber e, né, resolver qualquer problema, qualquer coisa que vocês tiverem aí e necessitarem, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de ondas sonoras, vamos falar um pouquinho sobre o som e que desgrama é essa que nós chamamos de som, né? Ou onda sonora. Então, geralmente somos expostos a diversas fontes sonoras que podem nos afetar de maneira positiva ou negativa. Sons da chuva ou de músicas calmas podem trazer alívio e sensação de descanso. Já o som de ambientes com muita conversa do tráfego intenso de veículos gera em nós um desconforto e estresse. As ondas sonoras desempenham um papel muito importante no nosso cotidiano e possuem características que nos podem auxiliar constantemente. Mas, para entendermos o que é um som, devemos antes entender o que são ondas. Então tá, ondas sonoras, som. Isso é uma onda. Que raio de coisa que é essa onda, né? Então, vamos entender um pouquinho esse conceito de ondas e todas as classificações que essas ondas possuem. E com isso, a gente entende que é o som, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a definição de ondas. Ondas são perturbações que se deslocam no espaço, transportando exclusivamente energia. Isso é importante. De um ponto a outro, sem realizar transporte de matéria, tá? Então, o que é onda? É um transporte de energia. É algo que leva energia de um lugar para outro lugar, sem que ele leve matéria junto. Tá? Então, quando eu falo, a onda do mar, ela está levando água, mas a onda marítima em si é a energia, né? No caso das ondas, o meio de propagação é o mar, as águas. Mas a água está sempre lá no mesmo lugar. A maré sobe, a maré desce, a onda está geralmente quebrando no mesmo ponto, porque ela está transportando energia. O meio que ela transporta essa energia é a água. Mas ela não está fazendo a água sair do oceano e vir aqui para São Paulo ou ir para Campos de Jordão. Ela não transporta essa matéria. Ela se desloca por essa matéria. Tá? Mesma coisa, outro exemplo de onda é o terremoto. Terremotos são ondas sísmicas, são ondas mecânicas. Essas ondas se deslocam pela Terra, né? Mas eles não fazem a Terra sair de um lugar e ir para o outro. Elas fazem essa Terra, acabam até sofrendo a ação dessas energias, mas a onda sísmica transporta energia, tá? Isso é importante. Onda nunca transporta matéria. Onda só transporta energia, certo? Não é a onda do mar que faz o mar ter mais ou menos água. A água não está saindo do mar, do oceano, por causa das ondas. Elas continuam lá. Elas só se propagam por essa água, tá certo? Isso é muito importante. Quanto à sua propagação, podemos classificar 3 tipos de ondas. Ondas unidimensionais, ondas bidimensionais, ondas tridimensionais. Quanto à direção da perturbação, são divididas em ondas transversais e ondas longitudinais. E aí, quanto à natureza ainda, podemos chamar uma onda de mecânica ou de eletromagnética. Abrindo um parênteses aqui, existe alguns autores, algumas áreas da ciência aí, que estão começando a colocar
um terceiro tipo de onda, que é a onda gravitacional, tá? Essa onda gravitacional seria o que explica a gravidade, que seria uma distorção no tempo e no espaço. Quanto maior a gravidade, mais ondas gravitacionais, maior a distorção no tempo e espaço. Por isso que no buraco negro, o tempo e o espaço funcionam de forma totalmente diferente no horizonte de eventos, porque eles têm ondas gravitacionais absurdamente fortes que distorcem muito o tempo e espaço. E por isso que nós temos pouca gravidade no nosso corpo, porque comparado aos corpos celestes, nós emanamos pouquíssimas ondas gravitacionais, tá? Isso começou aí, isso é uma teoria baseada nas leis de Einstein, tá bom? Mas ainda não é algo que está inserido em nosso cotidiano, de aulas, de ensino médio, etc. Tá? Então, se em algum lugar vocês ouvirem, caramba, tem as ondas gravitacionais também. Não é que eu errei, tá? É que não convém pra gente agora. O que convém pra gente, eu abri esse parênteses, fiz uma breve citação, mas o que serve pra gente, o que nós vamos focar, é nas mecânicas e nas eletromagnéticas. Certo? Ok? Tudo em cima? Então, vamos dar continuidade. Vamos entender, então, algumas características da onda, para depois entender esses conceitos aqui, tá? A onda, ela possui algumas classificações, certo? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, para vocês verem a imagem como um todo, que isso é muito importante. A onda, ela tem alguma classificação. O que é a onda aqui? É essa parte azul, tá? Essa fita azul aqui, ela está representando uma onda. O que é importante de nós sabermos de uma onda? O ponto mais alto da onda, tá? O ponto em que ela está na maior altura possível. Ela está mais para cima. Isso eu vou chamar de crista, tá bom? Então, crista é o ponto mais alto da onda. O ponto mais baixo da onda, que vai ser a próxima parte, né? Ela vai subir e depois ela vai descer. Nessa descida, o ponto mais baixo eu vou chamar de vale, tá? Então, o ponto mais alto, crista, o ponto mais baixo, vale. Então, isso é uma crista, isso é uma crista, isso é uma crista, isso é uma crista. Isso é um vale, isso é um vale, isso é um vale, isso é um vale, tá? Mas depende de quantas cristas e quantos vales, professor? Depende da onda, tá bom? Outra coisa importante. Essa parte que corta a onda no meio aqui, né, que faz a distância do meio dele até a crista e dele até o vale ser a mesma, tá? Isso é chamado de traço normal, é a normal da onda, o ponto de início da onda, é onde eu vou considerar a onda acontecendo, tá? Então eu sempre pego essa parte do meio. Então se eu for representar uma onda, eu faço uma reta na horizontal ou na vertical, se você quiser fazer ela de assim, e aí você segue isso daí como o seu ponto de início, tá? Então esse é o meu traço, o meu ponto de normalidade da minha onda. Tá, depois disso, nós temos a amplitude. O que é essa amplitude? É o ponto dessa normal, né, desse ponto inicial que eu estou considerando a minha onda, até a crista, ou até o vale, tá? Então, a minha amplitude é do quê? Sempre daqui do meio para a crista, daqui do meio para o vale, tá bom? Isso é a amplitude da minha onda. E o que é o comprimento da minha onda? O comprimento da onda é de uma crista até a outra. Então, como eu vou medir o comprimento de uma onda? Eu vou pegar a distância de uma crista para outra, ou de um vale para o outro, que vai ser a mesma coisa, tá? Se eu pegar os dois vales, a distância vai ser a mesma do que as duas cristas. Então, eu posso escolher medir entre duas cristas ou medir entre dois vales. E qual é a oscilação da onda? A oscilação da onda é o ponto dela que se repete. Então, por exemplo, se eu considerar o início da minha onda aqui, ela vai começar a se repetir aqui. Então, isso daqui é a minha oscilação completa. A partir daqui, ó, ela sobe, desce, 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 sobe e chega no meio. Ela partiu do meio, voltou para o meio. A partir daqui ela vai se repetir. Sobe,
desce, sobe, chegou no meio. Vai começar outra repetição. Sobe, desce, sobe, chegou no meio. Outra repetição. Essas repetições são o que nós chamamos de frequência. Quantas repetições estão acontecendo? Tá? Frequência. Está baseado no número de repetições. E o que eu considero como repetição? Eu pego qualquer ponto da onda, não tem um ponto específico. Eu pego qualquer ponto da onda e vejo, a partir dali, ele começa a se repetir. E aí eu começo a medir. O que é a frequência? Quantas repetições acontecem em um segundo? Tá? Isso é a minha frequência. Então, eu vou ter a frequência. Se isso daqui, ó, uma repetição, 2, 3, 4. 4 repetições. Se isso aconteceu, por exemplo, em 4 segundos, eu tenho uma repetição por segundo. Essa é a minha frequência. Se isso aconteceu em 2 segundos, eu tenho 2 repetições por segundo. Isso é a minha frequência. Nós vamos entrar um pouco mais nisso daí. Porém, isso é o comprimento da onda. Né? O comprimento da onda é de uma crista a outra ou de um vale para outro. Frequência. Frequência da onda. Eu falei de período? Não. Frequência da onda é dada pelo número de oscilações, ou seja, de repetições. Por oscilações nós entendemos repetições, tá? Que ela realiza a cada segundo. No sistema internacional, essa grandeza é medida em segundo inverso, né? Por segundo. Que é o que nós chamamos de hertz, tá? Então, no modelo internacional, sistema internacional, unidade padrão, hertz. Então, uma onda de 20 hertz significa que ela se repete 20 vezes em um segundo, tá? São 20 repetições por segundo. Período. Período é o tempo de uma repetição, tá? Então, por exemplo, a onda se repetiu 3 vezes nesse período. Então, em quanto tempo? Estou considerando um período de 5 segundos. Então, a onda se repetiu 5 vezes. Esse é o período, tá bom? Então, o período de uma onda é o intervalo de tempo que ela leva para realizar uma oscilação completa. No SI, isso é medido em segundos. Então, por exemplo, essa onda se repetiu 5 vezes em 5 segundos. Então, quantas vezes ela se repete em um segundo? Uma. Essa onda se repetiu 10 vezes em 2 segundos. Qual é o período dessa onda? 2. 2 repetições a cada segundo. Tá? Isso é a frequência. O período é o tempo que eu estou falando. Então, quantas repetições tem? São 10 repetições em 10 segundos. Qual é o meu período aqui? 10 segundos. É o tempo que eu estou considerando. Então, o que é o período? O tempo que eu estou falando da oscilação. Né? Então, o período de uma onda é o intervalo de tempo que ela leva para realizar uma oscilação completa. Então, basicamente, são 10 oscilações em 20 segundos. Opa, estou pensando em 20 segundos. São 10 oscilações, então uma oscilação é a cada 2 segundos. Tá? Então, o tempo que ela demora para fazer uma volta inteira, uma repetição. Notem que é diferente da frequência. Frequência é obrigatoriamente 1 segundo. Tá? Quantas repetições são feitas em 1 segundo? O período é quanto tempo demora para ter uma única repetição. Então, por exemplo, a minha frequência são 20 Hz, que nem foi falado aqui na parte de cima. 20 Hz. Ou seja, são 20 voltas completas em 1 segundo. Tá? Quanto tempo ele faz uma única volta? Então, se nós formos pensar nisso, 20 Hz, 20 voltas, 20 repetições em 1 segundo, aí eu jogo nessa formulinha aqui, né? Aqui é 20, 1 dividido por 20. 1 dividido por 20 vai ser esse tempo. Então vai ser 1 por 20, seria a mesma coisa ali, 1 por 20, seria 100 por 2, dá 0,00 alguma coisa, tá? Não vou conseguir fazer esse cálculo exato de cabeça, teria que fazer no papel, tá? Mas daria 0, alguma coisa de período, porque é uma volta, quantos segundos para uma repetição. Frequência, quantas repetições em 1 segundo. Então eles são contrários, tá? Notem que a definição é contrária. Frequência, quantas repetições ocorrem em 1 segundo. Período, quanto tempo até acontecer uma repetição, tá?
Então isso é importante. Ondas graves e agudas. A gente ouve muito falar, sua voz é muito aguda, sua voz é muito grave. Isso é o quê? Isso é a frequência, tá? Quanto maior a frequência da onda, quanto mais repetições, mais curta é a onda, ou seja, menor o comprimento. Frequência e comprimento também são inversos, tá? Quanto maior o comprimento da onda, mais vai demorar para se repetir. Quanto mais curtinha for a onda, mais rápido ela vai conseguir se repetir, em menor tempo. Então, quanto maior a minha frequência, mais curtinhas serão minhas ondas, como consequência disso. E aí, mais agudo. Quanto menores forem as minhas frequências, mais baixas as minhas frequências, então, menor a frequência, maior o comprimento de onda, demora mais para se repetir. Frequências graves. Tanto que em inglês, o grave se chama low, baixo, né? E o agudo, a gente fala high, né? De alto, tá bom? Então, agudo, frequências altas, frequências, muitas repetições em pouco tempo. Grave, frequências baixas, poucas repetições em muito tempo. Isso por quê? Porque o comprimento do som agudo, das ondas agudas, são menores e o comprimento das ondas graves são maiores. Tá? Então, isso é o que nós temos de grave e agudo. E aí a velocidade da propagação. A onda se propaga numa velocidade específica, né? Qual é essa velocidade? O comprimento da onda, que é dado por essa letra grega aqui. Eu acho que é o gama, eu não tenho certeza. E a frequência que é o F, tá? Qual é o gama, sigma? Não lembro que letra grega é essa. É esse Y de cabeça para baixo, tá? Então a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, certo? Comprimento de onda vezes frequência, velocidade da onda, tá? Velocidade, metros por segundo. Essa vai ser o padrão da velocidade. Comprimento de onda, metros. Então o exercício te deu um comprimento de onda em centímetros. O que você vai fazer? Converter para metros. O exercício te deu um comprimento de onda medido em milímetros. O que você vai fazer? Converter para metros. Centímetros divide por 100, milímetros divide por 1000. Né? Milímetro para metro divide por 1000, centímetro para metro, né? Você vai dividir por 100. O exercício te deu o comprimento de onda em quilômetros. Você vai passar para metros, multiplicando por 1000. Tá? Então, sempre o comprimento de onda em metros. E a frequência em hertz, né? O contrário aí do segundo. A amplitude nós já falamos, né? Ela está relacionada com a sua intensidade. Então, quanto mais alta a onda chegue, mais baixo. Então, ela é ali. A amplitude é medida como distância da posição de equilíbrio, né? Essa reta normal aqui, esse eixo normal, que divide a onda ao meio, o ponto de equilíbrio. E aí, do ponto de equilíbrio até a crista ou do ponto de equilíbrio até o vale. Isso é a minha amplitude. Propagação da onda. Unidimensional, quando ela se propaga em uma dimensão só. Ela vai para a direita, ela vai para a esquerda, ela vai para cima, ela vai para baixo. Tá? Ela está indo em uma única dimensão. Isso é uma onda unidimensional. Tá? Como, por exemplo, se eu pegar uma corda de violão e eu tocar. A corda vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Unidimensional, né? Só na vertical, tá bom? Ondas bidimensionais, ondas que se propagam nas superfícies. Portanto, deslocam-se em duas direções do espaço simultaneamente. Como, por exemplo, se eu pegar uma pedra e jogar no lago. Pegar uma pedra e jogar no lago, ele vai se deslocar, né, fazendo um círculo. Isso é o bidimensional, porque ele está se deslocando na vertical e na horizontal ao mesmo tempo, fazendo então um círculo, né? A pedra bate lá, vai abrindo assim e vai abrindo assim, né? Ou assim, para ficar mais fácil. Assim e assim. E aí, se você fizer isso daqui, é um círculo. Por isso que sempre vai formar círculos
Não importa o que você jogar na água, porque a onda vai se deslocar em duas dimensões, tá? Tanto na horizontal quanto na vertical. Isso é uma onda bidimensional. E uma onda tridimensional é, por exemplo, o som, né? Quando você pega uma caixa de som e começa a colocar volume nela, fazer ela mandar som para as coisas, o som se deslocando através do ar, o que vai acontecer? O som vai para todo lado. Ele vai para cima, ele vai para o lado, ele vai para frente, ele vai para trás, ele vai para a esquerda, ele vai para a direita, ele vai em 3 dimensões. A água não. Você jogou a água, a pedra na água, ela vai fazer o bluft lá e depois a onda vai abrir o quê? Para frente e para trás, esquerda e direita. Ela não vai para cima e para baixo, né? O som vai. Uma pessoa que está no andar de cima consegue ouvir o que você está tocando embaixo, porque o som vai para frente e para trás, igual a onda na água, direita e esquerda, também igual a onda na água, porém também para cima e para baixo. 3 dimensões, tridimensional. Então o som se propaga nas 3 dimensões, em 3 eixos. Bidimensional, em 2 eixos. Unidimensional, um único eixo. Tá? E aí nós temos a classificação de longitudinal e transversal. O que é longitudinal? Eu estou deformando a minha onda numa parte específica. Estou colocando uma força para exercer essa onda. Estou transmitindo energia para algo. E a propagação dessa onda, ela é no mesmo sentido da minha energia, né? Então, por exemplo, eu peguei uma mola e apertei essa mola. Estou dando energia para ela. Quando eu soltar isso, a onda da mola vai se propagar na mesma direção. Se eu coloquei ela na horizontal para a minha esquerda, ela vai se propagar ainda na horizontal, só que ela vai para a direita, né? Então, a onda nessa mola, ela é longitudinal. Eu deformo ela na horizontal e a onda se propaga na horizontal. É diferente da corda do violão, né? Quando você toca a corda do violão, você toca ela na vertical, por exemplo. Só que a onda no violão, ela se propaga assim, ó, por toda a corda do violão. Se você colocar a mãozinha aqui na corda de um violão e tocar aqui, você vai sentir a corda vibrar, porque ela vai se deformar, né? Ela vai ser perturbada, deformada, perturbada na vertical. Eu vou tocar ela de cima para baixo, mas ela vai se deslocar por toda a corda na horizontal. Quando isso acontece, vertical, a minha perturbação, a minha deformação, e horizontal, o meu deslocamento da onda, né, a minha propagação da onda, quando isso acontecer, um numa direção, o outro na outra, isso é transversal. Propagação e deformação na mesma direção, longitudinal. Em dimensões contrárias, transversal, tá bom? E por último, a natureza da onda, né? Que ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Qual a diferença das duas? A onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Então ela tem que se propagar na água, ela tem que se propagar na terra, ela tem que se propagar no ar. Então, por exemplo, no espaço não tem ar, não tem água, não tem terra. Então, se você gritar no espaço, fulano, volta aqui! O fulano que estiver do seu lado não vai te ouvir, porque não tem ar para fazer as partes específicas do ouvido dele vibrarem para que o cérebro interprete a informação do som. Isso não vai acontecer, porque o som não vai se propagar, não tem ar. Então ele não tem nem para onde ir e nem aonde ir, né? Agora, a luz, que vai ser o próximo tópico do estudo de vocês, é uma onda eletromagnética. Por quê? Não tem nada entre o Sol e a gente. Tá, tem 2 planetas, mas isso não interfere. Não tem nada do caminho que a luz faz para sair do Sol e chegar até a gente. Se tiver um planeta no meio, ela vai bater no planeta e acabou, não vai chegar até a gente. Mas se não tiver nada, ela vai passar todo o espaço e chegar no planeta Terra. Inclusive, isso demora 8 minutos para acontecer, como a gente viu no ano passado.
Porém, essas ondas, elas não precisam de nada para se propagar, elas se propagam no espaço. A prova disso é que a gente vê o Sol lá em cima, né? Que nós temos dia e noite, que nós temos o luar, que é a Lua refletindo a luz do Sol. Então, o que acontece? Por que isso tudo acontece? Porque a luz é uma onda eletromagnética. Ela se propaga em qualquer meio, inclusive se não tiver meio nenhum, ela continua se propagando. Ela não liga para o meio. Fala, caramba, não tem nada para me propagar. Ah, dane-se, vou assim mesmo. Né? O som já não. Caramba, não tem nada para me propagar. Vou ter que ficar por aqui. O som não se propaga se não tiver um meio para isso. Onda mecânica. A luz se propaga em qualquer meio e até mesmo na ausência de um meio. E por isso ela é uma onda eletromagnética. É isso que difere essas duas ondas. O meio de propagação. Ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. Tá? Ou seja, com base nisso tudo, nós podemos definir agora o som. Né? Então, se nós voltarmos aqui, nós temos que o som é uma onda. Onde foi que eu coloquei isso aqui? Aqui, ó. O som, a onda sonora, é uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar, ela é tridimensional, ela se propaga para cima e para baixo, frente e trás, direita e esquerda, né? 3 dimensões, e ela é longitudinal, né? Se eu colocar uma caixa de som aqui, o som vai se e ela soltar o som para lá, ela está sendo deformada para lá, ela está sendo perturbada para lá e o som está sendo conduzido para lá, né? Vai se conduzir para todo lado, vai bater, vai refletir, vai para todo lado, mas inicialmente ele está deformando o ar inicialmente para lá. Então ele é longitudinal. A vibração e a propagação são paralelos. Quando for transversal, eles são perpendiculares, eles se cruzam. Paralelo não se cruza, perpendicular se cruza. Tá? Pode fazer um aqui. Em algum momento isso daí vai se cruzar. Tá? Então, isso é o que nós temos de ondas. E aí, por curiosidade, para encerrarmos, eu coloquei aqui as frequências que alguns animais escutam. Tá? Nós, seres humanos, emitimos sons. Tá? O rosa são os sons produzidos. O verdinho, amarelo, essa cor estranha aqui, não sei que cor vai estar aparecendo no vídeo. Para mim isso aqui é verde, tá? Mas eu não sei se vai ter alguma interferência aí no vídeo para vocês. Então, o rosa são os sons produzidos e o verde são os sons que ele escuta, tá? Os sons audíveis. Então, o ser humano, o som que o ser humano produz vai de uma frequência de 85, isso é em hertz, tá? Vai de 85 Hz até 1100 Hz. Tá? Então, de 85 Hz até 1100 Hz. Esses são os sons que nós, seres humanos, produzimos. Ao bater uma palma, ao gritar, ao fazer qualquer coisa. E nós ouvimos sons de 20 Hz até 20.000 Hz. Qualquer som maior que 20.000 Hz, nós não escutamos. Qualquer som menor que 20 Hz, nós não escutamos. Isso é o que nós determinamos como também ultrassônico, né? E ultrassônico e subsônico, tá bom? Golfinho. Os golfinhos emitem som de 7.000 Hz até 120.000 Hz. E eles escutam de 150 até 150.000 Hz. Ou seja, considerando que nós vamos ouvir os sons do golfinho de 7.000 até 20.000 Hz, que é o que está dentro da nossa faixa, né? Eles começam a emitir em 7.000. Então nós vamos ouvir os que eles começam a emitir até o 20.000. Vai faltar, né? Chegando até o 20.000, vai faltar aí basicamente 100.000 Hz de sons que os golfinhos produzem que nós não ouvimos. Então nós ouvimos
a menor quantidade de sons que o golfinho emite, tá? Nós não ouvimos praticamente nada do que o golfinho emite. E o golfinho escuta 150 Hz, então alguns sons que nós ouvimos o golfinho não escuta, mínimo, é muito próximo, mas tem alguns. Mas eles escutam até 150 mil Hz. Então eles escutam quase 8 vezes além do nosso, a audição deles, tá? 8 vezes mais, sons 8 vezes mais repetições, mais oscilantes, né? Isso é o golfinho. O cão ele produz sons de 452 Hz até 1080 Hz que ele produz. E ele escuta de 15 até 50 mil. Então eles escutam um pouquinho menos do que a gente e bem mais, né? Eles escutam 30 mil Hz a mais do que a gente. Por isso que quando nós está lá soltando fogos, para a gente é um som alto, mas que não chega a causar medo, espanto, incomodar, a ponto de nos dar um infarto, né? No cão, sim. Por quê? Porque muitas das frequências que estão rolando nos fogos, o nosso ouvido simplesmente ignora, porque ele não consegue interpretar. Mas o cão consegue, tá? E esse é o grande problema. O gato também, né, ele emite sons aí de 760 Hz até 1570 Hz. E ele escuta de 60 até 65 mil Hz. Então, a mesma coisa, né? Por isso que às vezes você vê um cachorro nos fogos, ele fica agitado e tudo mais, mas você olha para o gato e ele fala, mano, mas o gato está muito pior. Por quê? Porque ele escuta frequências até um pouco mais altas do que o cão, tá? E o morcego, que emite sons de 10 mil até 120 mil Hz. Então nós não ouvimos quase nada do que o morcego emite, por isso que é ultrassônico. E ele escuta de 1000 Hz até 120 mil Hz. Então chega aqui, as frequências que o golfinho emite, nessa lista, só o golfinho, as mais altas, né? Só o golfinho e o morcego conseguem escutar, porque é o base ali. E aí o morcego, baseado nisso, e o golfinho também, que surge os ultrassons, os sonares, é tudo baseado na maneira dos golfinhos e principalmente dos morcegos de se locomoverem, que é através do som. Eles mandam uma frequência muito alta, essa frequência volta para eles e aí eles sabem exatamente onde está cada coisa, tá? Tudo isso então baseado na frequência. E aí chegamos ao fim. Deixo para vocês a minha última atividade. Essa aqui ainda serei eu que vou corrigir. A partir das próximas será a professora Ana, tá bom? E aí tem só 4 questõezinhas bem rápidas, bem fáceis para vocês fazerem, tá? Essas questões aqui, só a última questão que é de cálculo, tá? Mas é um cálculo bem rápido, é aquela fórmula, a velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Vocês têm a velocidade e a frequência está em milímetros. Então lembrem só de transformar isso aqui para metro e aí vira uma continha de divisão, tá bom? Então, vocês já têm aí tudo o que vocês precisam para fazer esse cálculo. Ele é bem simplesinho, é uma continha de dividir. E o resto, os outros 3, são baseados nessa teoria que eu passei para vocês e na que está aqui no documento, tá bom? Então, vocês vão me entregar aí pelo Classroom até o dia 25/9, sexta-feira da semana que vem, tá bom? Então é isso, fico por aqui, nos vemos aí nas próximas, não na próxima aula de física, porque aí já vai ser a professora Ana, mas nas próximas ocasiões aí da vida, porque eu continuo na escola, estarei numa função diferente, mas estarei acompanhando todos vocês com todo o amor e todo o mesmo carinho de sempre, tá bom? Então é isso, até a próxima. Beijos, abraços e apertos de mão. Tchau!